Já tiveste algum dia tão maquiavelicamente mau que te fez pensar que o encadeamento de más notícias e acontecimentos teve de ser planeado para te afrontar? Quanto disso é que era apenas uma hipérbole momentânea gerada pelas circunstâncias? A resposta é simples. Na minha pele, dói mais do que na tua. Oliver Twist é o nome do pequeno rapaz cuja vida é objetiva através da qual Charles Dickens, há quase 200 anos, uma vez que o livro foi publicado em 1837, intencionou criticar a sociedade da sua época. Na Inglaterra vitoriana viveram pessoas, e hoje vivem outras pessoas como eu e tu. Na prática, não era necessário um oráculo para adivinhar que as críticas lançadas através deste romance fariam sentido também em 2025. As desigualdades entre classes sociais, corrupção e a exploração são apenas alguns dos temas em que o autor reflete e nos convida a fazer o mesmo. A história de Oliver é mais do que uma aventura, se é que isso lhe podemos chamar. É uma luta entre a inocência, que por vezes morre juntamente com a nossa infância, e a corrupção. Embrulhado na manta que até ao momento constituirá a sua única roupa, tanto podia ser filho de um nobre como de um mendigo. Ninguém, por mais arguto que fosse, poderia garantir qual seria o seu lugar na sociedade, mas logo que lhe vestiram uma velha roupa de pano, amarelecida de tanto uso, Oliver foi bruscamente marcado e etiquetado. Uma pobre criança da paróquia, um órfão do albergue de mendicidade, destinado às pancadas e aos maus tratamentos, ao desprezo de toda a gente e ao carinho de ninguém. Oliver, recém-nascido, perde a mãe quando esta está a dar à luz e é acolhido num albergue de mendicidade. A luta de Oliver começa no momento do seu nascimento, sem ainda ter feito nem bem nem mal, sem privilégios. Cresce num ambiente onde a dignidade humana é constantemente negada. É maltratado pelas mesmas pessoas que deveriam estar a protegê-lo. O Sr. Bumble, o oficial da paróquia responsável pelos órfãos, apesar da suposta aparência de caridade impressa pelo cargo, vê em cada criança órfã tanto a humanidade como em objetos inanimados. Um homem religioso, sem dúvida, apregador de princípios cristãos, mas a sua boca não estava no mesmo sítio que o seu coração. Ego, ganância e hipocrisia. O tempo passa, mas parece que as pessoas são as mesmas. Hoje, cada um de nós faz a sua própria religião, que é diferente daquela que com a boca confessamos. Posso afirmar princípios sem nunca os viver, por muito bons que eles o sejam. Aquele deveria ser mais tolerante, dizemos nós, momentos antes de alguém nos pisar e nós pisarmos de volta. O objetivo do autor com esta personagem não é tanto uma crítica à religião, é uma crítica ao religioso. Por outras palavras, mete as mãos à boca. Pregas benevolência? Age benevolentemente. Queria um pouco mais, por favor, respondeu Oliver. O chefe deu uma pancada na cabeça da criança com a colher do caldeirão, prendeu-lhe as mãos atrás das costas e gritou a chamar o bedel. Com porções de comida contadas milimetricamente para garantir o lucro do albergue, é óbvio que o objetivo não era manter os órfãos saudáveis e vivos. Oliver, na sua inocência e influenciado pelos amigos, vai pedir mais comida. Isso faz com que fique marcado e seja punido. Luta contra o sistema e sai arranhado. Se calhar era melhor ficar calado, não? Mas o que é que acontece quando ficamos calados e quietos? As injustiças dissipam-se sozinhas, obviamente. Ou então, a tolerância faz com que a situação se agrave. A célebre frase de Oliver, "Quero mais", é um grito por justiça numa sociedade que não reconhece as necessidades básicas daqueles que estão mais vulneráveis. A pobreza e a necessidade são vistas como uma falha moral do indivíduo. Isto não é uma característica do século XIX somente. Mas será que a falha reside no que padece de necessidades? Quantas vezes ignoramos pedidos de ajuda por julgarmos quem os faz? Tratamos os mesmos pedidos feitos por pessoas diferentes, com base em tantos fatores,
Sejam ele classe social, género, idade. Qual é a diferença entre ser o Presidente da República ou alguém na rua a pedir-me o casaco emprestado? Esta é uma verdade difícil de ouvir. Mas a diferença é o valor atribuído à pessoa, aos teus e aos meus olhos. Oliver perguntava a si próprio que relação poderia haver entre escamotear, por brincadeira, um lenço ao idoso e a sorte de se tornar num grande homem. Mas logo pensou que o judeu, sendo mais velho que ele, devia saber mais, e assim aproximou-se da mesa e deixou-se absorver pelo seu novo estudo. Depois de fugir de uma casa de acolhimento em que era maltratado, é acolhido por um grupo liderado por um homem a quem chamavam de o Judeu, que na verdade era simplesmente o líder de um gangue que coordenava roubos. Ao olhar hoje, diríamos que era mais do que isso. O facto de atrair menores para os formar na arte do roubo, para lhe serem obedientes e úteis, seria considerado rapto e até tráfico humano. Num mundo que constantemente lhe negou o básico, Oliver é atraído por Fagin, que lhe oferece comida, abrigo e um sentido de pertença. A moralidade torna-se ambígua quando aqueles que oferecem suporte são os mesmos que exploram e corrompem. Às vezes somos levados por caminhos errados, não por ser a nossa primeira escolha, mas porque não vemos alternativas. A necessidade pode levar às mais impensáveis ações. Mas a moralidade não se come. Quanto é que vale essa moralidade diante das circunstâncias a que temos que dar resposta? Fagin, ou o judeu, como é chamado, ensina aos jovens que tudo tem um preço, incluindo a moralidade. Ele seduz Oliver com um falso sentido de pertença apenas para explorá-lo. Há algo no rosto desse menino, disse o velho cavalheiro para si mesmo enquanto se afastava lentamente, batendo com a tampa da caixa de rapé no queixo. Há algo que me comove e me interessa. Será que ele pode ser inocente? Ele parece ser. Oliver é salvo pelo Sr. Brownlow, que lhe oferece, na primeira vez da vida do rapaz, um cuidado genuíno. O Sr. Brownlow representa a bondade que, embora rara, é capaz de mudar a vida de alguém. O gesto de compaixão numa Londres tão fria e indiferente traz um rasgo de esperança ao pequeno. Para Oliver, este momento é um vislumbre de que a bondade ainda existe e é uma escolha. Escolha essa que ele mesmo teria de fazer em breve. Pela primeira vez, Oliver não é avaliado pela aparência. O Sr. Brownlow olha para a criança como um ser humano, com uma história pronta a ser lida. Num mundo marcado pela pressa e pelo individualismo, a bondade é um ato revolucionário. Pequenos gestos, como ouvir alguém, oferecer ajuda ou simplesmente mostrar compreensão, têm um impacto profundo. Às vezes sentimos-nos como se fôssemos apenas carne para canhão. A terra gira indiferente a ti. Mas qual é a tua reação aos outros, se sentirem também assim? Havia tanta verdade na descrição dos crimes e o quadro era tão assustador que Oliver julgou ver as páginas engorduradas do livro transformarem-se em sangue coalhado e as palavras que lia pareciam sair da boca das infelizes vítimas. Num acesso de terror, o rapaz fechou o livro e arremessou-o para longe. Caiu de joelhos e rezou a Deus para que o afastasse de tais pensamentos e que o chamasse para si, em vez de permitir que se sujasse com crimes tão medonhos. Depois de se ver envolvido num assalto em que foi obrigado a participar por ameaça à sua vida, a história de Oliver começa a fazer sentido depois de ter sido acolhido pela mesma família que iria ser assaltada. O mal que tinha sofrido até agora não era somente fruto de vários acasos, mas tinha sido maliciosamente conduzido por um irmão mais velho da parte do pai. À morte do pai, este deu instruções para dividir a sua fortuna, deixando a maior parte da sua propriedade por herança a Agnes, a mãe de Oliver. Este irmão, Monks, como é chamado no livro, é movido pela ganância e inveja e acaba por ocultar todas as provas para se apropriar da herança. Oliver, finalmente, encontra estabilidade e é aceito na casa do Sr. Brownlow. A conclusão feliz contrasta com o sofrimento inicial. O rapaz encontra o que todos desejamos: segurança, amor e pertença. O que não darias tu para te sentires amado ou amada, seguro ou segura? Lavem-se e purifiquem-se.
Afastem da minha vista as vossas maldades. Não voltem a praticar o mal. Aprendam a fazer o bem. Procurem fazer o que é justo. Ajudem os oprimidos. Protejam os órfãos e defendam os direitos das viúvas. É verdade. A Bíblia confronta-nos com quem nós somos. Não haveria nenhuma advertência se não houvesse a falha. Mas isto tem a ver com mais do que com bons princípios, porque todos temos justificação para a apatia ou para não fazermos mais do que aquilo que fazemos. Só conseguimos ver verdadeiramente quando somos nós na posição de vulnerabilidade e aí gostaríamos que alguém agisse. Deus não padece do nosso olhar parcial. Ele não gera órfãos modernos entregues a si mesmos. Ele age porque se compadece. Também vê a tua e a minha indiferença e o nosso egoísmo. E mesmo assim, Ele enviou o próprio Filho, que experimentou a mesma vulnerabilidade que tu, não simplesmente para tratar das circunstâncias desfavoráveis ou para eliminar a corrupção, porque seríamos eliminados no processo, mas para que tu e eu não sejamos órfãos, entregues a nós mesmos. A verdadeira religião não são apenas princípios, é uma pessoa que se chama Jesus. E se o conheceres, podes largar a religião do eu, porque Ele cuida de ti. Obrigado por teres assistido até aqui. Espero que esta reflexão tenha despertado o teu interesse para leres ou releres o livro. Se ainda não o fizeste, aproveita para subscrever e deixar sugestões e opiniões nos comentários. Voltamos a falar no próximo Dose Mensal de Cultura e que Deus te abençoe.